Deuteronômio capítulo de número 7. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler os versículos 16 ao 20. Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Você dá um glória a Deus por esta palavra? Você agora vai ler comigo uma vez mais o versículo 1, e nós vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Você dá um glória a Deus por esta palavra. Queridos, ao findar esta reunião espiritual, estará disponível em DVD a primeira semana, a primeira mensagem, vencendo os heteus, aqueles que metem medo. A segunda semana, vencendo os girgazeus, aqueles que endurecem o coração. Terceira semana, vencendo os amorreus, aqueles que usam a língua para o mal. E a mensagem da última semana, quem estava aqui na última semana, terça passada, vencendo os cananeus, aqueles que constroem muros. Mas não adianta, porque muro você já sabe como resolve, né? Ou passa por baixo ou passa por cima, mas a vitória é sua em nome de Jesus. Segure firme na mão do irmão que está do seu lado e nós vamos orar. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos e exaltamos o teu nome pela presença santa do teu Espírito em nosso meio, pelas santas escrituras que foram lidas e por essa certeza inerrante de que o Senhor está presente entre nós. Manifesta-te pela tua palavra e levanta vidas hoje aqui para o louvor da tua glória. Enquanto ela for pregada, quebra as resistências. Oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Você senta dizendo um glória a Deus. Eu também quero agradecer a presença do irmão Gilvan hoje aqui, porque hoje é aniversário dele. Ele tinha tudo para não vir, mas veio, não é? Porque é aniversário, a gente quer ficar um pouquinho mais em casa. A igreja pode aplaudir ao Senhor pela vida do irmão Gilvan. Deus te abençoe, meu querido. Amados, o texto que nós acabamos de ler, vocês já conhecem, porque nós estamos caminhando nesse texto já há 5 semanas hoje. E vocês sabem que nós temos retirado semanalmente alguns versículos do capítulo 7 do livro de Deuteronômio, na perspectiva de falarmos de forma introdutória sobre eles, antes de entrarmos propriamente na nação a ser vencida profeticamente pela palavra na noite de hoje. Nós lemos os versículos 16 ao versículo de número 20 do texto de Deuteronômio, capítulo de número 7, aonde o Senhor continua insistindo com o seu povo sobre a importância de que todos esses povos sejam destruídos. E nesta insistência de Deus com o seu povo,
Deus vai dizer a eles, no versículo de número 16, que esses povos precisam ser destruídos para que eles não se tornem um laço. Diga isso, um laço. Na versão King James, uma armadilha mortal para ti. E na medida em que você for utilizando outras traduções, você vai perceber que todas elas vão apontar para o mesmo caminho, que a permanência das nações ímpias num território em que estamos conquistando gerará o nosso prejuízo e por final a nossa morte. Eu tenho percebido nos longos anos já que tenho tido a alegria de cuidar de pessoas, de apacentar pessoas, que embora eu esteja com cara de 25, eu tenho 38, e são 20 anos apacentando pessoas, e nesses 20 anos eu percebo que algumas pessoas insistem com alianças nocivas, insistem com alianças destrutivas. A mesma birra que elas faziam com os pais, quando a mãe dizia não ande com a fulana, quando o pai dizia não ande com o ciclano, hoje elas trazem esse mesmo temperamento, esse mesmo formato arredio, rebelde para a sua vida em Deus. E por mais que você diga a ela o perigo de certas alianças, ela insiste em mantê-las. E o discurso é sempre o mesmo: eu amo. Outras vezes eu tenho esperança de ganhar. E por fim ainda, não, eu sou forte o suficiente para manter esses relacionamentos sem que eles me contaminem. Mas eu quero lhe fazer entender que algumas alianças têm nome de aliança, mas não é aliança, é laço. Aliança é esta que eu estou usando aqui. Se eu quiser tirar do dedo, eu tiro. Se eu quiser colocar, eu coloco. Isso eu estou dizendo não no sentido do casamento, mas na flexibilidade do manuseio. Agora, laço é diferente. Eu queria, por exemplo, ter usado ontem um sapato. Acreditem, não pude usar o sapato porque eu dei um laço no saco que guarda o sapato e eu não consegui desfazer o laço. Estava na hora de eu vir, eu puxava o laço não abria. Eu pensava, uma tesoura para eu cortar essa coisa e tirar meu sapato. E alguém me dizendo pelo celular, a cantora já chegou. E eu vendo dar 19 horas e eu não conseguia desfazer o laço. Acredite, o laço está lá até agora. Talvez você esteja chamando de aliança o que o céu está chamando de laço. Talvez você esteja chamando de aliança o que o inferno colocou no seu caminho como um laço. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: eu tentei abrir o laço e não consegui. Mas existe alguém aqui esta noite que é expert em desfazer laços. E enquanto você está sentado aí ouvindo a palavra e glorificando o nome de Jesus, eu vou lhe entregar uma palavra profética, porque é para isso que você veio. Laços serão abertos aqui esta noite. Eu quero que você entenda, inclusive, que não só na sua vida, mas na vida de quem você ama. Porque eu já estive orando dizendo: Deus, puxa o laço, Deus, desfaz o laço. E daqui a pouco alguém diz: fulano sumiu da minha vida, eu não sei porquê. E eu fico quietinha dando glória para dentro. Glória, glória. Porque entrou na tua vida para te matar, mas Deus não deixou. Entrou na tua vida para te destruir, mas Deus não deixou. Enquanto você está aqui, laços estão sendo soltos na sua vida e na vida de quem você ama. Deus, através de Moisés, está levantando a seguinte questão. Talvez vocês digam: não há jeito, não podemos expulsar essas nações porque elas são mais numerosas do que nós, mais fortes do que nós. E aí o texto afirma: não tenha temor delas. Lembre-se do que o teu Deus fez a Faraó e a todos os seus egípcios. Se você tem o hábito de ouvir mensagens que eu prego, você deve ter ouvido eu falar isso inúmeras vezes. Você tem um histórico que justifica o nível de confiança que você tem em Deus. Você tem experiências suficientes com Deus para acreditar que o mesmo Deus que fez no passado fará outra vez.
Eu estou consciente de que nem todos que estão aqui já viveram essa experiência, mas eu sei que a grande maioria já viveu. Eu gostaria que pelo menos as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, aonde Deus se revelou como Deus de sua vida, levantasse a sua mão agora. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Deus está lhe convidando a olhar para o passado e entender que o Deus que venceu o Faraó, o Deus que afogou os egípcios, Ele é o Deus da igreja. E Ele está dizendo: eu posso fazer outra vez. Esta palavra para mim é muito poderosa. Eu já preguei inúmeras vezes esta frase: Deus vai fazer outra vez. E eu quero me apropriar dela para esta noite. Eu vou usar, pedir que você toque no ombro de alguém e diga isso a ela: Deus vai fazer outra vez. Eu vou usar, pedir que você toque no ombro da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda e diga isso a ela: Deus vai fazer outra vez. 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 Pastor Jimmy Swaggart, sobre esse texto, afirma: devemos recordar e relatar as grandes bênçãos do Senhor com respeito ao passado, porque isso nos dará fé para o presente e para o futuro. Você está precisando contar o que Deus fez na sua vida. Mesmo que as pessoas te acham um chato, porque você está repetindo isso várias vezes, mas enquanto você está contando aos outros o que Deus fez em sua vida, essa história está sendo recontada para você mesma. E quando essa história for recontada para você mesma, você vai entender que não tem motivos algum para duvidar do poder de Deus. Eu ouvi uma história de uma mulher que pegava o microfone e dizia: Jesus me curou do câncer. E então dava uma oportunidade que era mulher para cantar um hino, mas antes de soltar o playback ela dizia: então, igreja, eu estou muito feliz porque Jesus me curou de um câncer. E outra vez ela era convidada para orar pelos pedidos de oração. E ela dizia: igreja, fique de pé, vamos orar pelos pedidos de oração, mas eu gostaria de dizer a vocês que Jesus já me curou de um câncer. E outra vez ela estava na escola bíblica dominical lecionando, e antes de entrar na lição ela diz: oh, estou muito feliz porque Jesus me curou de um câncer. E um crente, um fiscal de culto, um fiscal de adoração, um fiscal de testemunho, não aguentava mais ouvir aquela irmã dizendo: Jesus me curou de um câncer, Jesus me curou de um câncer. E um dia ele olhou para ela e disse: irmã, me diga por favor, porque a senhora tem que repetir todas as vezes que Jesus lhe curou de um câncer. Ela olhando para ele disse: você só saberá se um dia você for curado. Glória ao nome de Jesus. Levante sua mão e diga: eu tenho experiências com Deus. Levante sua voz mais alta e diga: eu digo que Deus faz porque Deus já fez. Repita isso: eu digo que Deus faz porque Deus já fez. Eu digo que Deus faz porque Deus já fez. Eu não estou repetindo o discurso de um pastor. Não fizeram lavagem cerebral na minha mente. Eu não estou dizendo que as pessoas me convenceram a dizer. Eu estou dizendo que eu tenho vivido com Deus. Você tem experiências com Deus. Você conhece as provas, os sinais, as maravilhas, a mão forte, o braço estendido. Assim o Senhor fará com todos os povos diante dos quais tu temes. Eu vou para o 20. Para o 20, que é o último que a gente leu. E mais, eu gosto desse mais. Cadê Salomé? De adição, né? E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, diga bem alto, vespas, até que pereçam os que ficaram e se esconderam de diante de ti. Por favor, você deve prestar o máximo atenção agora, porque o que eu estou dizendo é extremamente profético. O que Deus está dizendo é: lute, 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 guerreie para vencer todos os teus adversários. Mas quando você olhar e não enxergar mais nenhum deles, deixa comigo, porque eu vou soltar vespas para procurar aqueles que os seus olhos não veem, mas que ainda estão escondidos. Oh glória!
Hoje de tarde lá em casa o meu coração pegou fogo quando eu ouvi isso da voz de Deus através da sua palavra, Quando eu li o texto ferveu na minha alma. E aí eu começo a imaginar vocês aqui e eu aqui te dando esta boa notícia, que Ele vai passar no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, no teu banheiro, no teu escritório, na rua que você mora, no quintal onde está a tua casa, no bairro onde está plantada a igreja que você ministra. E Ele está dizendo: os inimigos que você não conseguir ver, eu vejo. Os inimigos que você não percebe, eu percebo. E sabe qual é a boa notícia? O meu exército vai procurá-los aonde eles estiverem. Levante as suas duas mãos em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos em nome de Jesus. Há inimigos que ainda estão escondidos. 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 Você lutou com a espada. Você guerreou com a espada. Você pelejou com a espada. Mas eles estão atrás de uma pedra. Eles estão atrás de um computador. Eles estão dentro de um guarda-roupa. Eles estão lá no setor de trabalho daquele homem. Quando ele entra, o inimigo senta do lado dele. Mas esta noite o Espírito da profecia está me dizendo no meu ouvido: oh glória, eu vou mandar o meu exército e nenhum inimigo vai sobreviver. Glória a Jesus. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus e os perizeus. Diga bem alto: perizeus. Comunique para alguém: nós vamos vencer. O espírito, o ânimo, a tendência dos perizeus. Eles também são chamados de ferezeus. São descendentes de Canaã, filho de Cã. Possivelmente a classe baixa dos cananeus. Aqueles que moravam fora da cidade principal. Um tipo baixo de cananeu. Alguém que vivia aquém das principais cidades, mas que na verdade vinham da mesma origem. O nome aponta, a partir do seu significado, para a principal característica dos perizeus: habitantes de aldeias sem muro. Se você quer fixar isso, diga após mim: habitantes de aldeias sem muro. Segundo o dicionário etimológico de nomes bíblicos, os perizeus são habitantes de aldeias sem muro. E a história vai comprovar. Porque algumas vezes o dicionário dá conta só do significado no sentido etimológico, mas quando a história embasa, abraça, isso aí se torna mais do que profético, é histórico, é realidade. Eles viviam sem muro, eles viviam sem proteção. Eles estavam acostumados a formar aldeias, mas nessas aldeias eles viviam em liberdade. Mas eu quero que você entenda que liberdade pode estar ligada à vulnerabilidade. Talvez você ache incrível
incrível um condomínio sem grades. Talvez você ache incrível uma casa sem muro. Mas isso só é incrível quando se tem todo um sistema de segurança que propicia essa condição sem expor as pessoas a risco. Talvez você olhe em alguns filmes e veja algumas cidades americanas onde as casas estão sem muro. Talvez não seja uma boa ideia fazer isso no bairro onde você mora. Depende do lugar que a gente vive. Para os fariseus, não era fácil. Manter esse sistema de liberdade impunha uma grande vulnerabilidade. Os inimigos podiam atacá-los e vencê-los em qualquer momento, porque eles estavam desprotegidos. A tendência dos fariseus e o ânimo dos fariseus diz para alguém: você não precisa de muros, mas eu preciso te alertar que todos nós precisamos de muros limitadores. Algumas pessoas estão celebrando a liberdade de não ter um rebanho, celebrando a pseudo-liberdade de não ter um pastor, celebrando a liberdade de não precisar cumprir horário, de não precisar dar conta dos lugares que vai, por onde anda, a liberdade de poder congregar o dia que quer, a hora que quer e quando quiser. O que essas pessoas não sabem é que no pacote da liberdade está inserida a vulnerabilidade. E parece que você é um robozinho, parece que você é um bobinho, porque você tem horário, porque você tem dia, porque você não pode sumir, porque as pessoas te ligam, porque as pessoas te cobram, entre aspas. Mas o que as pessoas não sabem ao seu respeito é que a igreja de Jesus enquanto corpo é um muro que está ao seu redor e não permite que Satanás toque em você. Segure na mão de alguém e diga a ela: eu estou murada esta noite, eu estou murado esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não quero liberdade que me expõe a risco, eu não quero liberdade que me expõe a dor, eu não quero liberdade que me expõe a setas, eu não quero liberdade que expõe meu casamento, eu não quero liberdade que expõe a minha família, eu não quero liberdade que arruína a minha saúde, eu não quero liberdade que acaba com as minhas finanças, eu não quero liberdade que transtorna o meu psiquismo, eu não quero liberdade que abala a minha moral na sociedade que eu estou inserida. Isso não é liberdade, isso é autodestruição. Você aqui não está cerceado, você aqui está guardado. Oh, glória ao nome de Jesus. Bem-vindo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Tem cerca, mas tem alimento. Tem cerca, mas tem água. Tem cerca, mas tem pastoreio. Tem cerca, mas tem remédio para a ferida. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou de boa, eu não sou mais crente. O que você comeu domingo? Comi Fantástico. O que você comeu domingo? Faustão. O que você comeu domingo? Domingo foi Silvio Santos. Dá um sorriso para essa pessoa lá fora e diga para ela: domingo eu comi do corpo de Cristo de manhã. Domingo eu comi palavra do céu de noite. Já vai, bobinho, levar teu dízimo, vó. E você entrega 10? Não, eu não entrego nada. Mentira do diabo, você entrega 100, porque você coloca na cachaça, no cigarro, na maconha, na amante. Você coloca na balada, no jogo do bicho. Você não é livre, não, você está preso. Segura na mão de alguém e diz: fica no rebanho que você está guardado. Fica no rebanho que você está guardado. Fica no rebanho de Jesus que você está guardado. Fica no rebanho de Jesus que você está guardado. Não deixa ninguém colocar caraminhola na tua cabeça, não. O espírito do
dizendo sai. O espírito perizeu está dizendo curte. O espírito perizeu está dizendo você é novo demais para ficar preso. Mas o Espírito Santo está dizendo junto às águas você tem descanso. Junto às águas você tem descanso. Perceba o que está acontecendo em Josué capítulo 17. Perceba. Perceba o que está acontecendo. Perceba o que está acontecendo a partir do versículo 14. Perceba. Os filhos de José se dirigiram a Josué e lhe reivindicaram: por que me deste por herança apenas uma parte, uma só porção, embora sejamos um povo numeroso e Yahvé tem nos abençoado ricamente? Segura aí a Bíblia aberta. O que eles estão dizendo é assim: por que eu recebi tão pouco se eu sou tão grande? Para você ver que gente com problema tem em todo lugar, tá? Por que eu recebi tão pouco se eu sou tão grande? Aí Josué orientou assim: se tu és povo numeroso, e a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço para as tuas famílias, se o que você recebeu você acha que é pouco, sobe a floresta, toma uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns, desmata, limpa o terreno segundo as tuas necessidades. O que Josué está dizendo? Não está satisfeito com a sua porção? Seja sincero. Tem alguém aqui insatisfeito com a sua porção? Pastor, eu queria pregar mais. Queria cantar mais. Eu canto, mas não é como eu queria. Eu queria ter mais graça. Queria ter mais poder. Queria ter uma casa melhor. Não estou feliz com a minha porção. Inclusive não estou feliz nem com o meu cargo, porque eu acho que eu sou tão grande para esse cargo tão pequeno. Se tu és um povo numeroso, e o que você tem é pouco, olha no olho dele e diz aí: sobe a floresta, toma uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns, desmata, limpa o terreno segundo as tuas necessidades. O que Josué está dizendo é: se a porção que eu conferi a você como representante de Deus é pouco para você, eu te dou uma sugestão. Tem uma terra ocupada pelos perizeus, é só você ir lá, expulsar os inimigos, cortar as árvores e preparar a terra, porque quem não está conformado com aquilo que tem, deve arregaçar as mangas para conquistar aquilo que não tem. O que tem de gente velha que olha para você e diz: quando eu crescer eu quero ser igual a você. Olha para ele e diz: irmão, você já está ficando velho. Passou, filho. Ou você pega a sua porção e dá glória: Deus me deu essa porção, glória. Ou você arregaça a manga, olha para o lugar que estão os perizeus, glória, e diz a eles: 1, 2, 3, ordem de despejo, porque eu não quero morrer com a porção que eu recebi. Se Deus está me dando a possibilidade por intermédio de Josué, Josué é voz de Deus na terra, se por intermédio da voz de Josué eu tenho a possibilidade de ter mais do que tenho, ser mais do que sou, ir além do que fui, então eu não vou morrer com o que tenho, com o que sou, nem onde estou. Eu vou além, 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 porque Deus está me permitindo ir. Pastor, eu quero é mais poder. Tem irmão que faz até careta. Eu quero é mais poder. Sobe a floresta. Estou sonhando com um dia que quando eu levantar a mão aqui vai cair lá. Sobe a floresta. Um dia eu vou pregar, mas não vou pregar igual essa gente que prega e não prega nada não. Um dia eu vou pregar, mas vou pregar. Sim.
sobe a floresta. Aleluia. A igreja não é mais como era. Eu queria, era aquela igreja de 40 anos atrás. Então, dá para fazer. Sobe a floresta. Pastora, quando eu vejo alguém cheio de Deus pregando, eu coloco a mão na televisão, na tela do computador, e eu digo: Deus, eu também quero essa unção. Fique em paz, que eu também já fiz isso várias vezes na minha vida. Só que a voz do Espírito Santo nos diz: não adianta querer unção passando por tela de vídeo ou por TV de plasma. Tem coisa na vida da gente que só vai acontecer quando a gente arregaçar a manga e subir a floresta. Pegue na mão desse crente que está do teu lado, e só para ele sentir que não está sozinho nessa, levanta a mão com a mão dele e diz: ainda dá tempo, vamos guerrear. Ainda dá tempo, vamos guerrear. Os descendentes de José contestaram: os montes de Efraim não são suficientes para todos nós. Além disso, todos os cananeus que habitam nas planícies possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean, como as aldeias que vivem no vale de Jezreel. Josué olhou e assegurou a tribo de José, dizendo: tu és de fato um povo numeroso, é grande a tua força. Tu não terás apenas uma parte, mas terás toda uma montanha e uma floresta. Porém tu desmatarás os seus limites, e tu expulsarás os cananeus, que neste contexto é os perezeus, conforme afirmado acima, não obstante possuírem carros de ferro e sejam muito fortes. O que Josué está dizendo é: merecer vocês merecem, mas vão ter que trabalhar. Diga bem alto: Bet-Sean, Jezreel. Dentro do território da conquista, 2 lugares estão ocupados: Bet-Sean, casa da tranquilidade, e Jezreel, Deus semeia. Viver com uma pequena porção é viver sempre em riscos. Quem tem uma pequena porção dificilmente fica tranquilo. Eu estou aqui hoje, eu não estou muito tranquila, porque tem IPVA, tem IPTU. Mas quem tem uma grande porção na caderneta está tranquilo, porque sabe que tem o IPVA, sabe que tem o IPTU e que tudo vai ficar bem. Sabe quando você vai alcançar a casa da tranquilidade? Quando a sua porção dobrar. Eu vou repetir: sabe quando você vai alcançar a casa da tranquilidade? Quando a sua porção dobrar. Só que eu não estou falando de dinheiro. Eu usei o dinheiro só como um recurso para que você entendesse. O que eu estou dizendo é que quando a sua porção em Deus dobrar, você vai alcançar um nível de tranquilidade que você vai dormir no meio da tempestade. Eu vou repetir porque teve gente que não pegou. Eu estou dizendo que quando a sua porção de comunhão, de graça, de poder, de conhecimento, de experiência, ela dobrar, você vai conseguir dormir no meio da tempestade. Eu estou dizendo, Pedrão, que depois que você deixar de ser carne e passar pelo Pentecostes e for cheio do Espírito Santo, você vai dormir dentro da prisão, mesmo tendo uma ordem de morte para o dia seguinte. O que eu estou dizendo, Daniel, é que depois que você tiver uma segunda porção, você vai entrar na cova sem dar escândalo. Me tira daqui que eu estou com medo de morrer. Eu estou dizendo que depois que você tiver uma segunda porção, Esther, você não vai tremer de medo. Você vai andar na presença de Assuero, olhando para o cetro e respondendo para você: se perecer, pereço, mas o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Levantem as duas mãos os que querem morar na casa da tranquilidade. Levante as duas mãos os que querem morar na
irmãos, os que querem morar na casa da tranquilidade. Vai ter gente bobo com você, vai ter gente pasmo com você. Não tem dinheiro, está tranquilo. Não tem emprego, está tranquilo. Não tem saúde, está tranquilo. O carro furou o pneu e você está tranquilo. Fulano está metendo malho em você e você está tranquilo. A casa está caindo e você está tranquilo. Na lista de demissão e está tranquilo. Eu subi o monte e peguei a porção dobrada. Eles ocupavam o vale de Jezreel. Deus semeia. Quem são os perezeus, habitantes de aldeias sem muro? Quem são os perezeus? Impeditivos para a expansão do território, como nós estamos vendo em Josué 7, do 14 ao 18. Eles não deixavam que as pessoas conseguissem chegar no vale de Jezreel. Qual é a melhor tradução? Deus semeia. Repita isso após mim: Deus semeia. A palavra semear, ela está em uso. Algumas palavras caem em desuso e outras estão em superuso. Tem superuso? Os professores depois me dizem, tá? Não deixa eu fazer vergonha, tá? Salomé, Luiz Paulo, Catiúça, não deixa eu fazer vergonha. Se eu falar coisa errada aqui, da língua portuguesa, depois vocês me falam. Tem que aprender, né, gente? Não é tarde, não estou tão velha. Semear está em uso. E às vezes as pessoas brincam, né? Vê alguém com relógio bonito. Irmão, bem que você podia semear na minha vida. Não é assim? Não brinca, não brinca. O outro chega todo feliz, mandando um testemunho, estava numa luta terrível. Me convidaram para ir numa igreja, um irmão que nunca me viu, semeou na minha vida. Vocês estão entendendo? É comum isso. Tanto a gente brincar, quanto a gente relatar isso com verdade num testemunho. Outro sim, a gente chega, Carla também pode me corrigir, tá? Outro sim. Ou o trem não é da minha... Não consigo. A gente chega para entregar uma oferta no final, né? Para o irmão vem, traz uma palavra, Deus usa o irmão, a gente vai lá, quer entregar uma oferta, o irmão diz assim, não! Aí eu e Eliomar falamos, não, meu irmão, nós queremos semear na sua vida. Entendeu? Quem está doido aqui para alguém semear na sua vida? O pessoal entendeu rápido, né? Jezreel. Gente, isso aqui é muito grande, gente. André, eu vou te dar um sapato porque eu vou semear na sua vida. Maria, eu vou te dar uma blusa porque eu vou semear na sua vida. Peterson, eu vou te dar R$100 para semear na sua vida. Aí o outro está muito bem, Jesus mandou a bênção, vou te dar um carro para semear na sua vida. E a gente vai ficando feliz, vai ficando alegre. Só que isso são semeaduras de homens que, embora tenham um nível de valor, também tem um limitador. Eles não podem semear todas as sementes que precisamos, porque eles mesmos não detêm todas as sementes que precisamos. Mas em Jezreel o semeador é Deus. Se você não gosta de prosperidade, pode levantar e sair, porque agora vai ficar chato para você. Eu estou dizendo que quando você alcançar a porção dobrada, as pessoas serão apenas um instrumento, mas a semeadura virá de dentro de Deus para a sua vida. Eu vou repetir mais uma vez. Eu estou dizendo que depois que você conquistar a porção dobrada, as pessoas se tornarão apenas instrumento, e se Deus quiser usá-las, porque se Deus não quiser usá-las, Ele fará de forma direta. Helena, isso é impossível. Não venha me dizer que é impossível, porque quando Deus quis dar maná ao povo, não usou garçom para fazer isso e nem cozinheira. Se o meu milagre tiver que passar por você, eu vou dar glória a Deus. Agora, se você não quiser ser usado, sai da frente, porque vai cair na varanda da minha casa.
mão de alguém, diga a ele: Deus semeia, Deus semeia, Deus semeia. Pastora, eu não ganho nem sorteio de criança, Deus semeia. Pastora, eu não ganho nem rifa de escola, Deus semeia. Pastora, no amigo oculto só me dão blusa furada e porta-retrato quebrado. Eu estou dizendo para você que quem vai semear é Deus. A quem vamos vencer esta noite no poder do nome de Jesus? Os habitantes de aldeias sem muro. Os impeditivos para a expansão do território, para a chegada da porção dupla. Vamos vencer os agentes sutis. Abra sua Bíblia em Gênesis 13. Abra sua Bíblia em Gênesis 13. Vê se você pega, tá? Se você pega, porque crente é inteligente, hein? Eu vou ler, hein? Vou ler. Por isso, surgiu... gente, que não dei o versículo, né? É porque eu pensei que era tão inteligente que não precisava do versículo. Gênesis 13, versículo 7. Isso. Achou? Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão, ou de Abrão, e os de Ló. No mesmo parágrafo. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Vou ler de novo. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus, que são os perezeus, habitavam aquela terra. Do nada, gente que já estava acostumada a conviver junto. Porque a adaptação é difícil. Mas quem está acostumado a viver junto é diferente. 30 anos vivendo junto na mesma casa, marido e mulher. A adaptação é difícil. Mas 30 anos juntos. A adaptação é difícil. Mudou para o trabalho agora, ingressou hoje, novos amigos. Eles não. Eles estavam caminhando juntos há muitos anos. Mas de repente, teve uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e Ló. De repente, sabe? De repente. Melhores amigas, mas de repente. Pastor e ovelha num relacionamento de extrema confiança. Ministro num ministério há 20 anos, mas de repente... pai, mãe, filho, cunhada, nora, genro, todo mundo em harmonia, briga, mas acerta, porque a família já se conhece há muitos anos, sabe? Aí de repente tem uma briga e não dá mais. É uma briga tão forte que tem que separar. É uma briga tão forte que tem que rasgar. É uma Bíblia tão forte que não dá para morar mais na mesma casa. É uma briga tão forte que não dá mais para morar no mesmo quintal. É uma desavença tão forte que não dá mais para almoçar junto. É uma guerra tão forte que não dá mais para ser membro da mesma igreja. É uma coisa tão louca que não dá nem para encontrar na rua quando um vem numa calçada, o outro atravessa, mas depois de tanto tempo junto. Você já estava acostumado a brigar com aquela tua irmã e na outra semana uma ligava e ficava tudo bem. Você
já estava acostumado a ver os seus 2 filhos se desentenderem por bobagem, mas na outra semana estava brincando de novo. Você já estava acostumado com aquela irmã da igreja que sabe, é bênção, mas não tem modos para falar, e de vez em quando ela solta umas, mas você nunca deu caso para isso, você até ria, dizia: fulano não tem jeito, fulano é uma graça, mas de repente foi tão forte que não dá para olhar mais. Olha para o texto de novo, pelo amor de Deus. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. É assim, por causa do nada. Porque parece que o escritor de Gênesis não tem nada para escrever, ele não tem nada para escrever, aí ele escreve assim: nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. O que ele está deixando a gente perceber aqui, implícito no texto como uma luz, é que o problema não era dos pastores, porque eles já estavam acostumados a conviver junto. O problema é dos agentes sutis que entram na nossa família, que entram nas nossas igrejas, que entram na nossa empresa, que chegam no nosso bairro, e algumas vezes é gente de carne, pele e osso, outras vezes são seres espirituais que estão ali no meio, para de repente aquilo que sempre foi comum se tornar tão grave que a comunhão seja partida. Mas eu estou dizendo para esse perezeu que Deus já achou ele essa noite. A nossa família não vai se separar por causa dele. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite. Eu estou pregando para alguém. Eu quero que você levante as suas 2 mãos, porque eu estou dizendo que quem você ama vai voltar, porque o perizeu está na terra, mas quem vai sair é ele. Eu estou dizendo que vai ter almoço de novo, vai ter festa de novo, vai ter abraço de novo, vai tomar ceia junto de novo, vai entregar o cálice um para o outro de novo, vai apertar a mão na portaria de novo, porque eu já te vi, Satanás, eu já te vi, perizeu. Você veio destruir a comunhão, mas aqui você não fica. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 1 e eu começo a concluir. Quem são os perizeus? Habitantes de aldeias sem muro. Quem são os perizeus? Isso. Impeditivos para a expansão do território, para a chegada da segunda porção. Quem são os perizeus? Agentes sutis. Só a presença deles altera o clima, altera os nervos, e a gente começa a não suportar o que suportava antes, a não amenizar o que amenizava antes, a não ponderar o que ponderava antes. Juízes capítulo 1, verso 4 ao 7, diz assim: e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. Nós tivemos a grata satisfação de ouvir a exposição desse texto no domingo, e ele nos volta hoje como tópico final desta mensagem. Deus usou muito aqui o pastor Alex Pinheiro, e hoje esse texto volta
como último endereço que eu quero ressaltar da presença dos perizeus. Liderados de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque tinha o triste hábito de humilhar reis. Ao vencer nações, ele tomava a sua cabeça, o seu homem principal, cortava os polegares das mãos e cortava os polegares dos pés. E com isso esses homens perdiam, basicamente, entre muitas características, identidade e equilíbrio. O ânimo dos perizeus, o espírito dos perizeus, a tendência dos perizeus visa tirar o seu equilíbrio e a sua identidade. Tem gente que chegou a este culto atônita. Tem gente que chegou a este culto desequilibrada. Mas eu já lhe disse que você vai para a casa da tranquilidade. Eu quero especialmente falar sobre identidade. Uma das coisas que o espírito dos perizeus, o ânimo dos perizeus, o formato dos perizeus quer fazer em você é alterar aquilo que você é. Isso é muito perigoso. Porque quando uma pessoa grita, mas sempre gritou, a gente se chateia, mas não se preocupa. Ela está no seu estado normal. Quando uma pessoa reage com apatia diante de uma tempestade, um temporal, mas sempre foi assim desde criança. A gente às vezes se aborrece, mas não se preocupa, porque ela está no seu estado normal. Mas a grande ação desse inimigo é transformar quem você é. E enquanto eu orava esta tarde, escrevia, o Espírito Santo ministrou o meu coração que uma das coisas que nós vamos recuperar em Deus esta noite é o nosso histórico e a nossa identidade. Eu preciso compartilhar com você 2 textos, e eu vou ler para não tomar mais tempo do que o necessário. Lucas 24, versículo 36. Eu amo esse texto. Esse texto eu amo tanto que quando eu li, eu mesmo fui buscar o endereço, porque eu amo muito esse texto. A Bíblia diz em Lucas 24, 36: e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O que isso tem a ver com identidade, pastora? Eu quero que você repita após mim. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus. O que tem isso? O que tem? Ele foi trocado por Barrabás aqui. Ele foi cuspido aqui. Ele foi açoitado aqui. Ele recebeu uma lança do lado aqui. Ele bebeu vinagre aqui. Ele morreu crucificado aqui. Ele foi tirado da cruz e depositado num sepulcro aqui. Ele passou 3 dias diante da visão dos seus discípulos morto. Quando eu digo diante é porque isso aí já seria uma outra história. No 3º dia eles vão visitá-lo e ele recebe um corpo glorificado. Agora ele vai visitar a casa desses discípulos e não precisa nem bater na porta. Ele aparece no meio da sala, mas o escritor faz questão de dizer: o mesmo Jesus. Eu não sei se você entendeu. Teve cruz, teve traição, teve coroa de espinho, teve vinagre, teve açoite, teve deboche, teve vergonha, teve humilhação. Não, teve vitória, teve triunfo, teve glória, teve ressurreição. Mas uma coisa disseram sobre ele que eu quero que digam sobre mim: ele é o mesmo. Olhe para alguém e diz: nem a dor, nem a glória. 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 Tem gente mudando por causa da dor, tem gente mudando por causa da glória. Tem gente mudando por causa da dor, tem gente mudando por causa da glória. Tem gente mudando por causa da dor, tem gente mudando
fizeram um banquete. Aí pegaram o que pertencia à casa do Senhor para usar num culto a deuses pagãos, uma festa pagã. Beberam nos copos da casa do Senhor. Usaram os utensílios da casa do Senhor. Mas de repente apareceu uma mão misteriosa na parede e escreveu, não vou nem escrever aqui não, misericórdia, escreveu em qualquer lugar, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Você sabe o que é uma mão aparecer sem braço, escrevendo na parede da tua casa? Aleluia. Belsazar começou a tremer, não aguentava o corpo em pé. Aí a mãe dele, mamãe sempre sabe das coisas. Mamãe conhece aquele remedinho. Mas não faz isso, mãe. Não para de medicar os outros, que isso é crime. Você só pode fazer isso comigo, mãe. Não pode, é perigoso, mas a mamãe faz, né? Toma isso, toma aquilo. A rainha mãe disse, filho, tem um homem que nos dias do teu pai, faz assim para esse crente, um tempão atrás, se achou nele luz e inteligência. Manda chamar ele. Mas passou tanto tempo, né? É triste, eu vou falar, saber que algumas pessoas nos últimos anos perderam luz e inteligência. Não são mais as mesmas. Ramanchukebinácia. Aleluia. Lembra quando você orava para o café da manhã e já socava a mesa cheio do Espírito Santo? Aleluia. Diziam que você era menino, mas já tremia o copo na mesa de manhã. Lembra quando você olhava no espelho uma vez, olhava duas vezes e alguém dizia, está ficando velha, mas você era mais santa. Lembra que quando passava qualquer coisa na TV, você já metia a mão no controle. Isso não pode entrar aqui em casa, mas você perdeu a luz e a inteligência. Chama ele. Gente, isso me toca. Sabe o que isso me toca? Isso me toca porque eu tenho mais de 20 anos de ministério. Então isso me toca porque eu preciso ser igual a esse homem. Vai lá buscar aquele que foi no dia dos teus pais. E lá vem ele com aquela mesma cara de crente. Lá vem ele com aquela mesma cara de luz. Lá vem ele com aquela mesma cara de inteligente. Aí o rei disse para ele, olha, mamãe disse que você... Glória! Marca na sua Bíblia, Daniel capítulo 5, versículo 13. O que o rei disse para ele. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel? Você empresta o teu nome para o irmão? Conta teu nome para o irmão. Conta, meu nome é tal. Conta para ele. Conta, só para ele te exortar com carinho, com gosto. Conta para ele. Agora você vai olhar para esse irmão que te disse o nome e vai perguntar a ele, és tu aquele? Aleluia. Mudou alguma coisa por aí? Mudou alguma coisa na tua vida de oração? Mudou alguma coisa na tua santificação? Mudou alguma coisa nas tuas madrugadas com Deus? Você ainda é aquele Daniel. Se você decifrar o enigma, nós vamos te promover. Daniel abriu a boca e disse, dê para outras pessoas, para mim não. Era o mesmo, aleluia. Abriu a boca e começou a louvar a Deus na presença do rei. Era o mesmo. Olhou para o rei e disse, é perigoso o que você fez, hein? Usar os utensílios da casa do Senhor. Não se vendeu
ser bobo. Tem gente achando que pregador vendido é pregador que recebe oferta alta. Isso é uma ignorância, isso é uma bobagem. Pregador vendido é o que altera a mensagem para agradar aquele que está ouvindo. Quer saber de uma? Gostoso mesmo é uma igreja fazer um alto investimento na sua vida, quando essa igreja puder fazer, e você ainda ter coragem de abrir a tua boca e falar tudo o que tem que falar, porque dinheiro não compra você. Pode vender 150 DVDs, pode vender 180 DVDs, pode vender 250 DVDs, pode vender 300 DVDs, só não vai tapar minha boca. O que eu tiver que falar, eu vou falar. Bobagem. Isso é uma bobagem. Vocês estão preocupados com a coisa errada. Não se preocupe com quanto alguém recebe de oferta. Se preocupe com quanto esta pessoa está disposta a perder para falar a verdade. Então você me trouxe aqui para quê? Para interpretar. Ah, gente, pelo amor de Deus, esse homem é demais. O que está escrito ali é mene, mene, tekel, parsim. É para eu dar a interpretação, né? Cortou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido e dado aos medos e os persas. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aponta para alguém, grita o nome dele e diz: você é o mesmo. Perizeu não rouba a tua identidade. Vai levantando e dando glória. Vai levantando e dando glória. Estou sentindo a graça de Deus aqui. 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 Você vai voltar a orar do jeito que você orava. Vai voltar a cantar do jeito que você cantava. Vai voltar a jejuar do jeito que você jejuava. Perezeu não vai cortar teus dedos, não. Vai voltar a gemer, a cantar cânticos espirituais na igreja. Aleluia. Perezeu não vai cortar teus dedos, não. Deremancho e deplovas nai. E se ele já amputou? Gente, o que nós ouvimos aqui na Devip pelo pastor Alex Pinheiro foi muito forte. E quem não estava aqui domingo precisa saber. Por isso eu vou contar para vocês o que ele disse. Ele disse que Deus tem poder de voltar os membros ao mesmo lugar. Ele usou o exemplo do dia que Pedro cortou a orelha do soldado. E Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Meu coração explodiu domingo quando eu ouvi isso aqui. E eu quero repetir o que o pastor Alex Pinheiro disse. Eu quero repetir para quem não estava aqui domingo ouvir. A tua identidade vai ser devolvida, porque Jesus sabe restituir. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas
amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. E tudo que eu sou é para ti, e vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Eu prefiro estar na tua casa. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. E não quero ser e só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor. Diga, eu venho a ti, meu Deus. Eu venho a ti como um filho dependente da tua graça. E tudo que eu quero é estar, Senhor, nos teus braços. Eu quero descansar e correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Razão, tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. E tudo que eu sou, eu quero que você saia do seu lugar, passe por esse corredor. Você que perdeu a sua identidade, você que deixou de congregar, você que deixou de orar, você que estava afastado até chegar aqui, mas o Espírito de Deus já te abraçou esta noite. Você é dele, o teu lugar é na presença dele. Vem pra cá, porque eu quero orar pela tua vida agora. Nem mais uma noite sem a tua identidade, nem mais uma noite longe dos muros, nem mais uma noite longe dos pastos verdejantes. Vai saindo do teu lugar e vem. 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 Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Isso. Vem chegando. Vem chegando. Vem chegando. A igreja já pode celebrar. A igreja já pode celebrar. A igreja já pode celebrar. Tem mais. Tem mais. Sai do teu lugar e vem. Desce dessa galeria. Sai desse cantinho. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Você vai voltar a ser o mesmo. E ainda melhor. Melhor. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Nos teus braços eu quero descansar. Vem. Correndo irei
pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Incomparáveis são Tuas promessas. Organiza aqui, Karina, para o pessoal chegar mais pro canto. Tem mais gente vindo, vem. Vem, tem mais gente. Pode liberar porque tem mais gente. Libera que tem mais gente. Pode puxar, tem mais, tem mais. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Libera que vai vir mais gente. Deus está falando comigo. Deixa aí, livre. Vem, vem. Deus está falando comigo. Libera que está vindo mais gente. Chega pro canto. Chega pro canto. Vocês vão entrar na minha velocidade, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vem, vem. Alabaxandarabacalamai. Vem, tem mais gente. Vem. 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 Vem, nem mais uma noite. Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Vem. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Eu quero você que ainda é membro de igreja, mas sabe que perdeu a sua identidade. Você precisa renovar a sua aliança com Deus hoje, para voltar a ser quem você foi um dia. Eu não estou perguntando se você tem cartão de membro. Eu não estou perguntando se você está num hall de uma igreja. Você sabe que precisa recomeçar. Sai do teu lugar agora, que eu estou te esperando aqui na frente. Sai do teu lugar agora. É a noite de Deus para a tua vida. É a noite de Deus para a tua vida. Não tenha medo de nada. Vem se aproximando o máximo que você puder do altar. Vem, vem. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu quero ajudar você. Você está em pastos verdejantes esta noite. Você está em águas tranquilas. Esse é o lugar que ninguém vai preencher. Esse não é qualquer um, é meu herdeiro. Eu quero pessoas orando com eles. Quero pessoas orando com eles. Isso. 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 Que eu posso te oferecer.
Te amei de tal maneira que não dá pra te esquecer. Não dá, não dá. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. E filho, volta. Te amo de um jeito que ninguém. Priscila, você. enquanto a igreja intercede, as cadeias são quebradas. Enquanto a igreja intercede, as cadeias são quebradas. O teu perfume eu quero respirar, ouvir tuas confidências, te abraçar, dizer que você pode em mim confiar. Filho, eu não desisto nunca de você. E enfrento a morte pra não te perder. Meu amor é sem fronteiras pra encontrar você. Toda a igreja. Pra encontrar você. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. E filho, volta. Te amo de um jeito que ninguém sabe amar. Filho, estenda suas mãos aqui para frente. Nós fazemos agora um muro de fogo ao redor deles. Eles não estão mais em uma aldeia sem muros, eles estão dentro dos muros agora. Já tem um obreiro intercedendo e eu quero apenas confirmar isto. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te dou louvor pela vida do teu filho. Te dou louvor pela vida da tua filha que está de volta para casa esta noite. O desejo de Satanás era matar essa pessoa fora dos muros. O desejo de Satanás era matar esta pessoa longe de casa, mas o Senhor não deixou. Pai, que no nome de Jesus ele seja perdoado agora, ela seja perdoada. Ele tenha de novo a alegria da salvação. Aquele que, Senhor, até hoje esteve enfraquecido, manquejando, que a partir desta noite se reposicione no teu reino. Planta-os em uma boa terra, Senhor, para que eles possam dar muitos frutos para o louvor da tua glória. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essas pessoas. Olha aqui, pessoal aqui desocupa os 2 primeiros bancos rapidinho. E vocês que estão voltando para Jesus hoje, entregando a vida a Jesus, senta aqui só para os meninos pegarem o telefone de vocês, porque eu quero mandar uma mensagem amanhã para vocês. Se assente em nome de Jesus, querida igreja.